Fala enxadristas, vamos continuar o nosso estudo da defesa índia do rei, variante cavalo A6, a nossa parte 3, e vamos começar sem perder tempo. Temos aqui D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3, roque, bispo em E2, cavalo A6, roque, e finalmente E5. Vamos estudar hoje o movimento torre em E1. Neste movimento, as brancas procuram manter a tensão central. Notem que o peão das brancas está em D4, o que dificulta a ação do cavalo de A6 da nossa variante. Mas aqui, as pretas, obviamente, têm continuações e boas continuações. Duas das mais conhecidas, por exemplo, como C6 e dama E8. Também possui a ideia de E toma D4, mas a opção que darei a vocês aqui é uma das que eu gosto de jogar na posição, e é menos jogada que as citadas, o movimento bispo em G4. O movimento bispo em G4 tem relação com a posição do cavalo em A6. Notem que ele está pressionando um dos defensores do peão D4. Ou seja, aqui bispo em G4 está forçando as brancas a tomarem uma decisão em relação ao centro do tabuleiro. Após bispo em G4, vamos ter algumas possibilidades que eu quero mostrar a vocês, mas existem muitas outras, mas eu quero focar nessas que vou mostrar. Temos o movimento D toma E5, temos o movimento bispo em G5, temos o movimento D5 e temos o movimento bispo na casa E3, o mais executado dentre todos que vocês estão vendo aí. Vamos começar com D capturando E5. D captura E5. E temos após D captura E5, o movimento que eu vou sugerir a vocês, sugiro o movimento bispo captura F3. Após bispo captura F3, notem que as brancas têm duas capturas, bispo capturando F3 e E captura F6. Vamos ver aqui E captura F6. Após E captura F6, as pretas devem seguir com bispo captura 2, temos F captura G7, bispo captura D1, G captura F8, dama captura F8, torre captura D1, e finalmente podemos, por exemplo, jogar aqui torre E8 para as pretas, e as pretas possuem sua dama no tabuleiro e maiores chances de vitória nesta posição. Então, vocês já notaram que a variante das trocas com D toma E5 já proporciona às pretas uma boa possibilidade com essa variação. Vamos continuar com a próxima, vamos voltar ao lance D toma E5, bispo captura F3, e agora temos bispo capturando F3, e temos D captura E5 na posição. Bom, temos uma posição onde as brancas podem trocar as damas, mas a troca de damas ela não será favorável às brancas aqui. Vamos ver aqui possibilidade de dama captura D8, torre de F captura D8 e, por exemplo, bispo em G5. Com bispo em G5, nós simplesmente podemos seguir aqui com o lance C6 nesta posição. E se, por exemplo, torre de A em D1, podemos jogar, por exemplo, com H6, temos bispo em E3 e, finalmente, B6 nesta posição. E as pretas têm uma posição bastante segura. E detalhe, com a variante das trocas, não esqueçam, podemos lutar por casas importantes. A principal delas, a casa D4, onde o nosso cavalo que está em A6 pode chegar a C7, E6 e disputar aqui este ponto extremamente importante na partida. Ou seja, nessa variação nós jogamos de olho na casa D4 para ocupá-la com os nossos cavalos. Então vocês já observam aqui que bispo G5 não é um grande bicho de 7 cabeças. O D toma E5, perdão, nesta posição. Nós já vimos essas variações. Vamos seguir agora com outra possibilidade aqui na posição, o movimento. Prestem atenção, bispo em G5. Para bispo em G5, eu sugerir a vocês o movimento bispo captura F3, temos bispo captura F3 e agora o movimento E captura D4. Após E captura D4, nós temos dama captura D4, o interessante movimento H6 chegando neste momento, que vai forçar agora o nosso adversário de brancas a tomar a decisão, capturar o cavalo que está em F6 ou jogar com o bispo em outras casas. Temos aqui as possibilidades: bispo em E3, bispo em
D2, bispo em C1 e bispo em H4. Vamos ver bispo H4. Após bispo em H4, as pretas têm um movimento muito interessante para jogar. O movimento cavalo em D7. Notem que após cavalo em D7, vamos ver a dama que está em D8 pressionando o bispo que está em H4 e o bispo de G7 pressionando a dama que está em D4 das brancas. E aqui, por exemplo, as brancas podem seguir com dama captura G7, rei captura G7, bispo captura D8 e torre de F D8, com posição muito tranquila para as pretas. As pretas, inclusive, podem jogar com seus cavalos em casas importantes, como E5 e C5 nesta posição. Notem que, mais uma vez, essa variação não traz vantagem para as brancas. Vamos voltar aqui à posição após o lance bispo em G5. Vamos ver aqui a posição exata para a gente dar sequência com ele. Bispo em E2, bispo em G4, D toma E5. Então estamos aqui, bispo em G5. E temos, de novo, bispo captura F3, bispo captura F3, E captura D4, dama toma D4, H6. Após H6, notem que o bispo H4 tem o cavalo D7 como solução. Se jogamos aqui o bispo na casa E3, temos como simples resposta cavalo G4, e se dama D2, teremos cavalo captura E3, por exemplo, dama captura E3, e notem que as pretas, mais uma vez, com um jogo tranquilo, podem manobrar o seu cavalo para, por exemplo, C5, chegando em E6, e quem sabe lutar pelo ponto D4 na partida. Então a posição continua muito tranquila para as pretas com bispo em E3. Se, por exemplo, bispo em D2, olha o grande problema que pode surgir agora para as brancas. Lembram que eu falei que a casa B4 também é uma casa importante para o cavalo que está em A6? Vamos ver aqui o movimento cavalo em B4. Obviamente já estamos ameaçando aqui o movimento cavalo em C2, que teremos um ataque triplo às duas torres e a dama atacando 3 peças ao mesmo tempo. E guardando também a possibilidade de jogar com o nosso cavalo na casa G4, permitindo que o bispo pressione a dama, ou na casa D5 também nesta posição. Notem as dificuldades aqui do jogador de brancas para jogar nesta posição agora. Muito difícil para ele seguir dentro dessa posição após cavalo B4. Sugiro a vocês tentarem descobrir formas de fazer a dama das brancas escaparem aqui, inclusive de sumir do tabuleiro sendo capturada pelos cavalos. Então, muito interessante a posição. Neste caso, a melhor opção após H6, por incrível que pareça, é um movimento simplesmente bispo em C1 nesta posição. Mas notem que após bispo em C1, as brancas ficarão com peças em casas iniciais que não desenvolveram. O bispo volta à sua casa inicial e a torre de Al não participa do jogo, mas é a solução dentro da teoria aqui para o jogador de brancas. E aqui as pretas podem seguir tranquilamente com o movimento, por exemplo, torre E8, ameaçando o cavalo, obviamente, captura E4. Então as pretas teriam aqui nesta posição excelente jogo. Vamos voltar ao ponto em que nós fomos ao bispo em G4, vimos bispo em G5, agora vamos seguir com D5, ou seja, cerrando o centro, fechando o centro. E, obviamente, quando o cavalo tem a oportunidade de chegar a C5, ele deve ir a C5. E notem que após cavalo em C5, temos a pressão dos cavalos de C5 e F6 contra o ponto E4 das brancas. Como seguir aqui? Vamos ter algumas possibilidades. Vamos ter bispo em G5, vamos ter cavalo em D2 e vamos ter o mais jogado e melhor da posição para muitos, o lance dama em C2. Vamos ver inicialmente bispo em G5. Bispo em G5 nós vamos precisar ter cuidado aqui nesta posição, simplesmente com a possibilidade de B4, então aqui devemos jogar A5. Notem que com A5 nesta posição, vamos lembrar posições que já foram vistas nos vídeos anteriores. Então, as ideias é que vocês precisam manter com vocês. Guardando as ideias que vocês têm por trás aqui da variante, vai ser sempre mais fácil reconhecer as posições. Então, temos A5 evitando B4, obviamente. E aqui, por exemplo, poderíamos ter o movimento cavalo em D2 neste momento, propondo troca dos bispos de casas brancas. E aqui as pretas poderiam seguir com o bispo em D7,
ou até mesmo com bispo captura E2, dama captura E2 e um simples movimento B6. E as pretas já têm aqui muito boa posição para jogar contra as brancas nesta posição. Então vocês veem, mais uma vez, boas possibilidades para as pretas. Vamos voltar um pouco, vou voltar fazendo o retorno das peças, para facilitar também aqui as minhas explicações. Então, vocês já viram a 5 como possibilidade sendo jogada aqui. Vocês poderiam pensar em lances como H3, temos também o retorno do bispo a D7 como possibilidade. Então, guardem bem a ideia aqui com o bispo G5, de jogar assim, que vocês vão obter posições já conhecidas por vocês aqui nesta variação. Obviamente, poderíamos ter também aqui o movimento dama em C2, o que seria possível para nós aqui. Por exemplo, H6, bispo em A3, finalmente teríamos B6 aqui nesta posição. E notem que se nosso adversário tentasse jogar um movimento cavalo em E2, neste caso, teríamos bispo capturando em E2, torre captura E2, cavalo em G4. E após cavalo G4, as brancas poderiam seguir com bispo toma C5, BC5, e esta posição também é bastante agradável para o jogador de pretas tentar jogar, e obviamente as brancas também têm aqui as suas chances. Então, mais uma vez, tentem manter as ideias, porque as posições podem ser muito parecidas com as que vocês viram nos vídeos anteriores. Vamos voltar mais uma vez aqui à posição. Então, a gente já viu aqui o movimento bispo em G5, e a gente viu que as pretas têm boas chances de jogar a posição. Vamos ver agora um movimento que já foi jogado até em partidas de jogadores de alto nível, como Nakamura jogando esta variante de pretas, um movimento cavalo D2 que parece muito natural, forçando, digamos que, a troca dos bispos de casas brancas. Mas nesta posição, as pretas têm um truque muito interessante para jogar. Observem ela, o movimento cavalo em D3. Cavalo em D3 chegando nesta posição é muito interessante. Notem que o bispo não pode, obviamente, o bispo de E2 capturar D3, pois teremos bispo captura D1. Esta posição já foi jogada por Nakamura e outros grandes mestres. Inclusive grandes mestres cometendo essa pequena falha que pode levar à derrota. E aqui nós temos o seguinte, uma seguinte continuação. Se, por exemplo, duas na realidade, se tivéssemos aqui o lance torre F1, as pretas seguiriam com um bom lance H5, mantendo a pressão, mantendo a posição como está e causando problemas aqui e bastante ao nosso amigo de brancas dentro da posição. E também teríamos aqui o movimento bispo captura G4, cavalo captura G4, inclusive posição que já ocorreu em jogo de Nakamura, e finalmente torre F1. Mas após torre F1 nós teríamos o movimento F5. E acredite, a posição das pretas é muito interessante e as pretas ganham em algumas partidas esta posição. Por isso que vale a pena vocês procurarem estas posições que eu estou mostrando, que já foram jogadas por grandes mestres, mestres internacionais, enfim, jogadores titulados e fortes. Então temos esta posição para deixar com vocês, para que vocês pesquisem também. Então, cavalo D2, cavalo D3 é muito interessante. Voltando agora, finalmente, nós vamos chegar à conclusão aqui que bispo G5 é possível, cavalo D2 também, mas leva o cavalo D3. Chegamos finalmente ao dama C2. Naturalmente, vocês já viram este movimento dama C2 nos primeiros vídeos e viram simplesmente o movimento A5 como resposta para quebrar a ideia de B4 na posição e podemos manter aqui o nosso cavalo em C5 pressionando E4 na posição. Podemos ter aqui um movimento cavalo em D2 para o nosso amigo de brancas aqui, mais uma vez para ser jogado. Podemos aqui trocar os bispos, mas aqui eu recomendo recuar o bispo para D7, mantê-lo no tabuleiro, guardando ideias, por exemplo, de bispo em H6. Lembram de bispo H6 na posição de cavalo em D2, tentando trocar o bispo que fica inativo das pretas pelo bispo ativo das casas pretas das brancas, mas uma posição semelhante e conhecida por vocês. Por isso é importante ver as posições e guardar as ideias, as formações que surgem e guardar as ideias por trás delas. Extremamente importante, mais importante às vezes do que guardar inúmeras variações, é ter ideia de como jogar e entender os movimentos das aberturas que vocês jogam. Vamos voltar aqui, já vimos também que cai em posições semelhantes que o jogador de pretas joga de maneira bastante tranquila dentro da posição. Vamos voltar até o ponto D4 que temos aqui, e agora vamos ver o movimento. Bispo na casa E3, o movimento mais jogado. E agora,
Como nós devemos seguir aqui de pretas? Vocês podem estar pensando. Vamos continuar com o movimento bispo captura F3. Temos bispo captura F3 e agora jogaremos E captura D4. Bispo captura D4. E vocês pensam, as brancas têm par de bispos. Sim, elas têm par de bispos, mas as pretas também têm suas chances. E o bispo de F3 não está tão ativo ainda para a gente temer tanta presença dos dois bispos no tabuleiro. E aí vamos contar com um lance também, muito já foi discutido, mas o menos visto por vocês, já foi visto hoje, o movimento cavalo B4. Um tanto estranho jogar o cavalo B4? Não, não é estranho. O cavalo B4 pretende chegar à casa C6 no tabuleiro, incomodando o bispo de D4 das brancas e controlando o ponto E5 do tabuleiro também. Aqui, vamos ver algumas possibilidades. Vamos ver o movimento E5 e vamos ver o movimento C5. Vamos ver, neste momento, o movimento E5. Notem que com E5, a diagonal do bispo de F3 está aberta, pressionando o ponto B7 e o cavalo de F6 atacado por E5. Vocês podem pensar, a posição do jogador de pretas é desesperadora, mas não é. Vamos observar por quê. Temos o movimento cavalo D7. Notem que após cavalo D7, se as brancas tentam E captura D6, teremos bispo captura D4, dama captura D4 e finalmente cavalo em C2, atacando as duas torres e a dama. Obviamente as brancas não jogarão dessa forma e vamos ver a possibilidade de bispo capturando em B7. Essa posição já se repetiu em partidas, por isso deve ser pesquisada por vocês. Aqui temos o movimento torre em B8 nesta posição. Vamos observar aqui um detalhe. O bispo tem retornos para casa como E4, E4, D5 e F3. Com o bispo em E4, onde eu não vou lançar, já temos captura de F5 por parte das pretas com posição tranquila. É óbvio que as brancas querem dificultar a vida das pretas e temos aqui as possibilidades. Bispo F3. Após bispo F3, não vamos nos preocupar com a captura do peão de A7 na posição e podemos seguir com o interessante cavalo captura E5. Notem que se as brancas tentam bispo captura 7, teremos cavalo captura F3 com cheque. E, obviamente, se temos aqui a manobra dama captura F3, teremos o lance torre A8, seguido de cavalo em C2 com duplo nas torres na posição. Por isso, não vamos nos preocupar com o peão de A7 aqui. Vamos voltar. Então, A7 não vai ser capturado neste caso. Ele vai continuar presente no tabuleiro. Aqui, provavelmente, brancas devem seguir com bispo E4, com bispo E2. E notem a tranquilidade e a posição dos cavalos. E, obviamente, vocês têm sempre à disposição também o movimento C5 na posição. Vamos agora voltar. E após, obviamente, bispo B7, vamos ver o movimento torre B8 e bispo na casa D5. Com o bispo na casa D5, teremos também o movimento cavalo captura E5. E após cavalo captura E5, por exemplo, se as brancas tentam bispo captura 7, não precisamos desviar a nossa torre e retirá-la de B8. Temos o movimento cavalo captura D5 intermediário. Obviamente, se bispo capturar B8, teremos cavalo capturando C3 com ganho de peça após dama captura B8 para o jogador de pretas. Então, após cavalo captura D5, teremos cavalo captura D5, torre captura B2, bispo em D4. Esta posição também já foi jogada. Temos aqui torre B7 e as pretas têm muito bom jogo nesta partida e poderíamos seguir com mais lances, por exemplo, teóricos F4, por exemplo, teríamos como manobra C6. E notem o seguinte, se cavalo C3, as pretas não precisam ainda recuar o seu cavalo na posição, simplesmente jogam torre em D7 com muito bom jogo na posição. Obviamente, se F toma E5, nesta posição, teremos D toma E5 e o bispo estará cravado e será pressionado pela dama e pela torre nesta posição. Então notem que as pretas também nesta posição, após cavalo D7, o E5 e cavalo D7 conseguem ter bom jogo. Vamos voltar, posição, e temos que esta daqui. E agora, no lugar de E5, vamos analisar outra possibilidade também executada, o movimento
C5. Com C5, nosso cavalo terá a função agora de chegar à casa de B4 para C6, pressionando o bispo de D4. Temos bispo em E3 agora, com manobra. E aqui, sem qualquer medo, vocês podem seguir com D toma C5, bispo toma C5 e simplesmente torre em E8 nesta posição, com posição bastante sossegada. E se vocês, por exemplo, pensaram em lances como E5 nesta posição, notem o seguinte, E5. Obviamente, se cavalo captura E5, peão de B7 cai, mas as pretas têm cavalo D7, pressionando o bispo de C5, e olhem a pressão sobre o peão de E5. E se bispo toma C6, por exemplo, B toma C6, e o peão de E5 é alvo de ataque de 3 peças, e as pretas ganharão o peão de E5. Então, não há preocupação para este movimento. Após torre de F8, aqui as brancas podem tentar posição que já foi jogada também, dama B3. Um lance que pode incomodar, pois ameaça não somente dama capturando B7, como lance torre de AD1, pressionando a dama preta que está em D8. Aqui as pretas devem seguir com cavalo D7. E notem o seguinte na posição. Nós temos movimento, obviamente, bispo em A3 e temos dama captura B7. Dama captura B7 vai deixar as brancas com um grande problema na posição. Movimento cavalo de C em E5. Notem que agora o cavalo de E5 pressiona F3 e o cavalo de D7 pressiona C5 na posição. Como jogar agora? Temos aqui bispo em A3, cavalo captura F3, G captura F3, e um movimento muito interessante, bispo captura C3, B captura C3 e cavalo E5 batendo no peão de F3, e a posição do nosso amigo de brancas não é nada fácil. Exemplo, se rei G2, teríamos dama F6, pressionando dama e cavalo ponto F3, se F4 teríamos cavalo D3 como resposta, ataque duplo a torre XT1 e o peão de F4, com posição um tanto complicada para ser jogada aqui pelo nosso amigo, por exemplo, de brancas. Torre E2, teremos cavalo F4, bispo captura F4, dama captura F4 e as brancas têm muito que reclamar dessa posição e as pretas não têm o que reclamar. Tem boa atividade aqui. Vamos voltar à posição. Então, vocês notam que dama capturando em B7 é um grande problema. Então, aqui, por exemplo, teríamos bispo em E3. Para bispo em E3, poderíamos jogar cavalo em D4, obviamente aplicando o duplo na dama e no bispo, bispo captura D4, bispo captura D4. E mais uma vez, se o nosso amigo, observem, de brancas tenta um dama B7, temos cavalo E5, também em movimento desta posição, pressionando o bispo que está em F3, e também ameaçando na posição o movimento torre B8, com ideia de torre captura B2, com excelente jogo para as pretas. Então vocês puderam ver que, nas variantes que mostrei para vocês, as pretas conseguem todas elas terem bom jogo. Sugiro a vocês que revisem estes movimentos, tentem entender as ideias e procurem partidas que já foram jogadas em todas estas posições. Assim vocês são capazes de entender como jogar desde a abertura, o meio-jogo e o final dessas posições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para dar visibilidade ao canal e para que a gente possa seguir com este projeto. Espero também contar com seus comentários e irei responder a todos eles até a nossa parte 4.